Eu devia ter mais ou menos uns 10 anos. E estava sozinho em casa. Como qualquer criança, eu tinha medo de ficar sozinho em casa, principalmente em dias chuvosos. Os sons pregavam peças nos meus ouvidos e por me sentir sozinho e desprotegido eu via vultos em cada canto, exatamente como qualquer outra criança faz quando não tem adultos por perto em uma noite escura. Meus pais tinham ido para um restaurante e decidiram que eu já era grande o suficiente para ficar sozinho. Eu sabia que eles não voltariam por pelo menos algumas horas. Determinado a mostrar que eu já era adulto o bastante para poder ficar em casa sem supervisão, eu decidi assistir o Cartoon Network para ver se os desenhos iriam acalmar meus nervos. O sinal estava ruim devido à chuva. O sinal voltou, mas não por completo. Várias vezes a imagem se transformava em estática ou uma cena congelava enquanto o som continuava a tocar. Começou a passar a Turma da Mônica. Era um dos meus desenhos preferidos. A abertura tocou entre estática e aberrações cromáticas, até que apareceu o nome do episódio, o fim. Não me lembrava de ter visto um episódio com esse nome e fiquei chateado por não poder assisti-lo direito devido à chuva. Quando ele começou a passar, reconheci uma das cenas. Era aquele episódio em que o Cebolinha e o Cascão usam ketchup para fingir que estão mortos. O Cebolinha e o Cascão estavam tirando sarro da Mônica como sempre. A cena com a reação da Mônica pulou algumas vezes e congelou, traçando riscos pela televisão de tubo. O som continuou a seguir, mas não era possível entender o que a Mônica falava. Eu me inclinei no sofá me esforçando para ouvir melhor. Quando o barulho da estática veio no último volume como se fosse um grito, o som da estática e a chuva lá fora se fundiram em um só. O episódio prosseguiu com alguns defeitos na imagem, mas sem travar tanto. O barulho da estática me trazia um calafrio estranho. Eu tinha a sensação de estar na presença de alguma coisa me olhando de um canto que não pode ser visto. O Cebolinha e o Cascão brincavam com ela, chamando ela de gorducha e dentuça como sempre, mas o som parecia estranho e entrecortado. Eu nunca vou ter certeza se foi realmente isso o que eu ouvi, mas em um dos momentos em que o som se quebrou, eu ouvi o Cascão dizer: "Sua porca". A expressão que a Mônica fez não foi a mesma de sempre. Ela parecia assustada e por trás do som da voz dela eu ouvi o choro de uma criança escondido na estática. O som parecia vir de trás de mim. Várias vezes eu olhei para as paredes ao redor, apenas para encontrá-las vazias. Os traços do desenho pareciam diferentes, e às vezes as cores não se encaixavam nas linhas. Como sempre, a Mônica jogou o coelho no Cebolinha, mas desta vez ele o apanhou no ar antes de ser atingido. O Cebolinha tinha um olhar doente e febril, que parecia desnatural em um personagem de desenho animado. Ele agarrou a cabeça do Sansão e em um lento e pesado movimento ele a arrancou. Gotas de sangue pingaram do corte na altura do pescoço. O coelho de pelúcia parecia me encarar com seus olhos mortos. A estática no fundo fazia parecer como se estivesse chovendo dentro da minha casa. A escuridão dos cômodos ao redor parecia querer invadir minha pequena sala. Comecei a me sentir desconfortável com a janela nas minhas costas. A sala ficava no primeiro andar e como nos mudamos fazia pouco tempo ainda não tinham cortinas na janela. Algo na expressão da Mônica parecia errado. Ela tinha um desespero sufocante, mas a voz da dubladora continuava amável como sempre. Uma voz familiar, a não ser pelo choro persistente que se transformou em gritos. Mônica pegou uma pedra e acertou em cheio na cabeça do Cebolinha. O som foi um baque surdo, não parecia o som de um desenho animado. A cabeça do Cebolinha se abriu em dois, e dentro apareceu carne e sangue humanos. Esfreguei meus olhos sem ter certeza se o que eu tinha visto era real. Cascão parecia horrorizado e tinha manchas de sangue em seu rosto. A imagem pulou e ficou cada vez pior. Por apenas alguns frames, Cascão apareceu se banhando em sangue com os braços abertos e os olhos fechados. Mônica abriu um sorriso diabólico muito lentamente. Seus olhos pareciam se mover de um jeito desnatural. Em seguida apareceram o Cebolinha e Cascão atirados no chão, com as cabeças abertas, mostrando nervos e músculos, como uma foto de acidente sobreposta no desenho. Por baixo ainda era possível ver o desenho original com ketchup na cabeça. Eu não me lembro de ter gritado, mas lembro das lágrimas ofuscando minha visão. Eu tentei me levantar e alcançar o controle remoto, mas um grito emergiu da estática
estática e apareceu uma imagem da Mônica com as órbitas dos olhos vazias, bem no centro da tela. Eu queria fechar os olhos, mas não conseguia. O episódio corta para uma tela preta, e aparecem Cebolinha, Cascão, Magali e Franjinha, olhando para mim, mas algo parece errado. Era como olhar para um cadáver. O Sansão apareceu novamente e gotas de sangue escorriam, o sangue parecia de verdade e o barulho da estática era ensurdecedor. A gota escorreu pelo seu pelo até a borda da TV e pingou no chão. Nessa hora a luz apagou. Eu fiquei imóvel no escuro durante o que pareceu ser uma eternidade. Não me atrevi a mover um músculo até que eu ouvi meu pai chegando com o carro pelo portão da frente. Não tive coragem de contar aos meus pais o que eu tinha visto. Ficamos sem luz a noite inteira, e no dia seguinte eu acordei com a minha mãe brigando comigo por causa da mancha vermelha no tapete. Eu nunca mais esquecerei disso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.